Hoje nós vamos fazer uma questão comentada do IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. Tem muita gente que às vezes faz um comentário aí no YouTube dizendo: professor, faz da banca A ou da banca B. Geralmente as bancas que as pessoas pedem sempre são as bancas mais conhecidas, porque fazem mais concurso, e eu acho isso natural. Mas a gente não tem que ficar na mesmice. Eu acho que um conteúdo que a gente pode explorar, revisional, de uma questão que aconteceu na semana, é melhor do que pegar uma questão que já tem aí comentada pelos quatro cantos. Então, não se impressione com a banca. E observe que eu coloquei como título, conhecimentos gramaticais, para te mostrar que hoje, muitas bancas não estão fazendo questão só de um assunto. Claro, você tem questão só de verbo, você tem questão só de pontuação, você tem questão só de crase, mas você tem questão que mistura. Hoje, a tendência é essa. E mais, se você vai fazer um concurso de 10 questões, ou vai fazer um concurso de 20 questões, a diferença está aí. O concurso de 10 questões tem que cobrar naquele espaço o edital todo. Então, quanto menos questões você tiver, maior é a chance de você ter isso que eu estou chamando de questão de conhecimento gramatical, porque está misturando aí os assuntos. Vamos lá na tela? A questão do IBAD é a seguinte: sobre os elementos destacados no fragmento. No entanto, louco eu não sou, e com toda certeza eu não estou sonhando. Leia as afirmativas e assinale a correta. Então, como eu sempre faço aqui no canal, você não tem a questão impressa, eu peço sempre, se você me segue, se você tem assistido todos os dias, ou se você é a primeira vez que está aqui, vamos fazer um procedimento de autoavaliação. Não adianta você passivamente me ouvir falar, eu falo isso aqui direto. É importante que você ouça sim, mas depois de já ter quebrado a cara, ou não quebrado. Até porque você vai perceber que tem acertado. Tem muita gente que comenta: pessoal, valeu, acertei, estou melhorando. Mas você tem que fazer a sua parte. Então coloque a questão na tela, congele a imagem, pense no que você marcaria. Vai lá. Muito bem, quem fez o que eu pedi, pode ter ao longo do caminho encontrado algumas coisas que não domine. Por exemplo, a letra A. Está dizendo na tela que os verbos que compõem as orações são significativos. De repente você não sabe esse conceito. Então, vamos lá. A primeira coisa é que eles usam o termo orações. Que a gente muitas vezes fala, localize o sujeito da oração, encontre o sujeito da frase. Você usa muitas vezes frase e oração como sentido sinônimo. Só que, teoricamente, orações são enunciados com verbo. Para que um elemento seja chamado de oração, ele tem que ter um verbo. E a letra A pede que você analise esses verbos. Então, a gente tem dois tipos de verbo. Isso que eles estão perguntando, que é o que se chama de verbos significativos, eu até não gosto muito desse nome não, porque para mim, todo verbo tem um significado. E os verbos que têm um significado, não é por isso que eles chamam significativos. Eles são aqueles verbos que se opõem aos chamados verbos de ligação. Então, existem verbos significativos e existem verbos de ligação. Então, quando eu digo assim, o jogador marcou um gol na partida. Isso aqui é um enunciado que tem sentido. Eu te dei uma informação. O jogador marcou um gol na partida. Então, se eu te dei uma informação, isso é uma frase. Mas é uma frase que tem verbo. Então, se é uma frase que tem verbo, é uma frase verbal que a gente também chama de oração. Então, orações são sinônimos de frases verbais. Se eu digo a você, alô meu amigo, bom dia, tudo bem? Isso é só uma frase. Alô meu amigo, bom dia, tudo bem, não tem verbo. Se não tem verbo, não é uma frase verbal, isto é, não é uma oração. Isso aqui
é um verbo significativo, indicação. Ele marcou um gol. Então, verbos significativos são verbo de ação, ou são o que a gramática chama de verbos transitivos, ou o que a gramática chama de verbos intransitivos. Aqueles que têm complemento ou que não têm complemento. Na tela. No entanto, louco eu não sou. Grife não, vocês não têm a questão. Tem o verbo sou. E com toda certeza eu não estou sonhando. Vem cá, quando eu falo eu não sou louco, isso não é uma ação que eu estou praticando. O verbo de ligação é aquele que indica estado. Então, por exemplo, sempre foi boa aluna. Ao dizer que sempre foi boa aluna, o sujeito da frase está implícito ali. Mas não pode ser eu. Eu não sempre fui, eu sempre fui. Não pode ser nós. Nós não sempre foi, nós sempre fomos. Aqui tem um sujeito implícito que é o ela. Ela sempre foi uma boa aluna. Então esse verbo aqui, que é o verbo ser, não marca uma ação. Ele marca um estado. Isso é um verbo de ligação. Então não é significativo. Tá? Então esse verbo da primeira oração, por ser de ação, é significativo. E esse verbo da segunda oração, por ser de estado, é um verbo de ligação. Então na tela, se você marcou a letra A, você errou. Porque esses verbos não são significativos a partir do momento que, quando eu falo eu não sou louco, eu estou mostrando uma característica minha. Então esse verbo já é um verbo de ligação. Portanto, a letra A não é a resposta. Ok? Letra B. A expressão com toda certeza pode ser substituída por provavelmente. Não, né, gente? Provavelmente indica uma hipótese. Com toda certeza indica uma garantia. Então a letra B de bola também não é a resposta. Olha a letra C. Louco, sintaticamente, é um aposto. Não. Aí vem um conhecimento gramatical. Então, o que que acontece? O que a gente chama de aposto, gramaticalmente falando, é um termo que tem um valor explicativo. O aposto serve para explicar, ou é um termo que tem valor especificativo. Então, se eu digo, por exemplo, assim, o homem, advogado, experiente, redigiu a petição. O homem, advogado experiente, redigiu a petição. Esse termo aqui, que está separado entre vírgulas, que é o que genericamente a gente chama de um termo intercalado. Então, um termo intercalado tem esse nome, inter significa entre, porque ele vem entre vírgulas. Esse termo intercalado é o que a gente chama de aposto. Porque ao dizer que ele é um advogado experiente, eu estou dando uma informação sobre o homem. Então, o termo que explica alguma coisa sobre o termo antecedente se chama aposto. E um detalhe, o aposto é um termo que tem valor substantivo. Tá bom, eu estou caracterizando o homem, mas a palavra advogado é um substantivo, o advogado. Tá certo? Por exemplo, o pai pediu-lhe um favor. Cautela. Quando eu falo que o pai pediu-lhe um favor, cautela, esta palavra cautela não é intercalada.
ela vem depois de 2 pontos. Mas observem que cautela especifica para mim qual foi o favor que o pai pediu. Se eu vir e falar assim, meu amigo, eu quero te pedir um favor, você vai virar e falar assim, o quê? Então, se precisa de uma especificação, isso é um aposto. E vou te dizer mais uma vez, ó, cautela é um substantivo, a cautela. Então, o aposto, normalmente, vem isolado por sinal de pontuação. Eu acho que muitos de vocês já mecanizaram que sinal de pontuação de aposto é só entre vírgulas. Tudo bem. O aposto explicativo, de um modo geral, vem entre vírgulas. Mas o aposto especificativo, que especifica, geralmente ele vem depois de 2 pontos. Ok? Vai lá na tela. Louco eu não sou. Então, esse eu não sou louco, que seria a ordem direta, se você está dizendo, professor, mas louco está caracterizando o homem. Pode observar, ele não está separado por um sinal de pontuação, porque ele não é um aposto. Louco é o que se chama de predicativo. Então, quando a gente fala de um predicativo, a palavra que indica, que chama predicativo, ela é, ao contrário do aposto, um termo de valor adjetivo. O aposto tem como palavra principal, como núcleo, um substantivo. O predicativo tem valor adjetivo. E o predicativo vem para caracterizar um substantivo, como o aposto também vem. Ok? Então, por exemplo, o pai ficou irado com o filho. Então, ao dizer que o pai ficou irado com o filho, irado é uma característica desse pai. Se a palavra irado representa uma característica, ela é um adjetivo. É um adjetivo que está caracterizando o pai. O pai é o sujeito da frase. E é porque esse sujeito é masculino que o irado está no masculino. Porque se fosse a mãe ficaria irada. Então, esse adjetivo não é um aposto. É um predicativo. Não está separado por vírgula e nem depois de 2 pontos. E isso aqui é o tal negócio que eu falei com vocês agora há pouco, que se chama verbo de ligação. Então, o verbo de ligação é aquele verbo que liga um sujeito a uma característica que o sujeito tem. Na tela, sou é um verbo de ligação. Eu não sou louco. Eu é o sujeito, louco é a característica do sujeito, é o predicativo e não o aposto. Aí, se você ficou entre a letra D e E, acertou a questão quem marcou a letra D. Tá certo? Letra D de dado é a resposta. Por que não a letra E? Olha aí. A letra E está dizendo que sonhando é uma forma de particípio do verbo sonhar. Olha só. Tem uma coisa que se chama de formas nominais do verbo. Você está vendo, gente, que salada gramatical que o IBAD fez aí? É bom que você vai fazendo uma revisão de coisas que talvez você saiba e talvez você não saiba. Então, quando a gente fala de formas nominais do verbo, tem uma coisa chamada infinitivo, tem uma coisa chamada gerúndio e tem uma coisa chamada particípio. São as chamadas formas nominais do verbo. O infinitivo é uma forma verbal que termina com R. Então, por exemplo, cantar é uma forma de infinitivo. Vender, sorrir, supor. O gerúndio é uma forma que termina com NDO.
Então, cantando, vendendo, sorrindo, supondo. E o particípio, se ele é um particípio regular, ele termina com ado ou ido. Então aqui seria cantado, como seria vendido, como seria partido. Ok? Então na tela, a forma sonhando não é particípio, é gerúndio. Sonhado é o que seria o particípio. E a letra D, que é a resposta, no entanto, pode ser substituído por todavia. Então, isso aí, essa expressão no entanto, e a palavra todavia, que são sinônimas, são o que a gente chama de conjunções que marcam oposição. Ou o que a gente chama de conjunções adversativas. A ideia de adversidade, que é a ideia de oposição, é uma das ideias que mais cai em prova, sendo que a principal é o mas. Mas também nós temos o porém, nós temos o contudo, que foi, até agora, nenhuma dessas três. Agora tem a que está lá, ó, é substituível por todavia. Mas, porém, contudo, todavia, o entretanto, que não apareceu, e o que estava no original, que é o no entanto. Então, eles estão dizendo que o no entanto pode ser substituído por todavia. Como poderia ser substituído por contudo? Como poderia ser substituído por porém ou por mas? Então, aí nós temos uma salada gramatical. Se você sabe alguma coisa, parabéns. Se você acertou, melhor ainda. Se você ficou na dúvida e vai fazer prova, está na hora de pensar em se preparar. Hoje meu recado é para você que vai fazer o concurso do CFO, da Polícia Militar de Minas Gerais. No momento da gravação desse vídeo, nós estamos com o concurso suspenso em função do problema do coronavírus. Não sei quando você está assistindo essa aula. Pode ser daqui a 2 anos, quando, graças a Deus, o vírus já terá ido embora. Mas pode ser agora. Então, esse concurso vai existir. Ele sempre tem. Só que ele está com prazo suspenso. Em tese, o concurso seria no próximo domingo, do dia que eu estou gravando. Mas, independentemente disso, continue estudando. Então vai lá, se você entrar no www.ivalonline.com.br, você vai encontrar o curso CFO, Português Específico. Professor, se eu não for fazer esse concurso, não tem problema não. O que o CFO cobra, outros concursos cobram também. Você quer manter seu português em dia? Vai lá, www.ivalonline.com.br.